Oi, então nessa aula a gente vai ver qual é a diferença entre assunto, tema e problema, tá? O assunto, ele é bem mais geral. Então, se a gente pegar um assunto de processo civil, por exemplo, adoção, tutela, um assunto de processo do trabalho, um assunto de direito do trabalho, horas in itinere, subordinação, esses são assuntos, só assuntos. E o tema é um gênero de tópico, então é algo mais específico dentro desse assunto. Então, própria horas in itinere, eu posso olhar horas in itinere antes da reforma trabalhista e depois da reforma, fazer uma comparação. Só que eu preciso achar também dentro desse tema um problema que eu quero resolver. E aí, o que seria esse problema, tá? O problema é uma pergunta que deriva do tema, então é numa estrutura de questionamento. E essa pergunta, ela vai mostrar ali pra gente uma dificuldade, uma limitação, uma dúvida, uma curiosidade. A gente vai ver durante esses dias que muitas vezes, olhando uma notícia de jornal, um fato que aconteceu no nosso dia a dia, vai surgir uma curiosidade, uma vontade de pesquisar mais sobre aquilo. Será que existe um tema sem existir problema? A gente tem, assim, uma ideia na metodologia de que pode existir tema sem problema, e aí vem uma outra corrente que fala que não pode existir, que todo tema tem problemas. Eu considero que todo tema é passível de problemas, porque a vida é assim, a gente consegue achar problema em tudo, porque o povo do direito adora um problema. Só que como que eu vou escolher primeiro o tema para saber se depois ele se desdobra em problemas e em quais problemas ele se desdobra, tá? Como que eu escolho então esse tema? Primeiro, eu vou selecionar o assunto que eu quero trabalhar. Então, eu começo no assunto, depois eu vou para o tema, depois eu vou para o problema. Como que eu seleciono esse assunto, tá? Então, eu seleciono conforme as minhas inclinações, as possibilidades, aptidões e tendências. Então, inclinação. Eu gosto mais de trabalhar esse tipo de assunto aqui. Possibilidades. Vi no artigo de jornal que aconteceu isso, isso e isso. Então, eu acho que tem uma possibilidade de ter um problema aí, de ter um assunto mais interessante. Uma aptidão. Eu escolhi tratar sobre o tema da adoção de crianças por famílias heteronormativas. Escolhi esse tema porque eu faço muito registro, eu mexo muito com cartório, esse faz parte do meu trabalho. Isso é uma aptidão que você já tem. Ou se não, uma tendência. Vivi uma situação na minha vida e aí eu fiquei com uma tendência a procurar mais sobre esse assunto, tá? Então é assim que a gente seleciona um assunto. Selecionei o assunto, eu vou encontrar um objeto que é merecedor da minha atenção. Como que é esse objeto? É um objeto que tem condições de ser formulado, ou seja, não é uma imaginação, um negócio que eu tirei da minha cabeça. Eu tenho uma condição de formular esse objeto, que vai ser a minha pergunta, e ele pode ser delimitado. Então, eu posso fazer uma delimitação ali para encaixar. Eu vou escrever um artigo pequeno? Então, tem que ser uma delimitação bem menorzinha. Eu posso escrever mais páginas? Eu posso ampliar esse objeto. Mas de que mesmo que esses problemas precisam, tá? Para ser considerado problema, precisa de ser viável, de ser relevante, de ser novo, exequível e oportuno. Então, viável, relevante, novo, exequível e oportuno. Essa é uma configuração que eu deixei aqui na bibliografia para vocês verem, uma configuração de outras autoras, mas que eu adoto porque eu acho que faz muito sentido. Olha só, esse problema é um problema viável de ser solucionado? Existem ferramentas suficientes para eu selecionar? Por exemplo, estou no meio do nada, não tem nada sobre isso na internet, eu precisaria encontrar isso numa biblioteca lá de Portugal. Então, é viável eu trabalhar esse tema no momento? Não é viável. Ele é relevante? Esse critério da relevância é o critério que as pessoas têm mais dificuldade na hora de formular um problema. Por quê? As pessoas acham que nada é relevante o suficiente. Como que é que a gente encontra essa relevância?
Joguei no Google e ele me deu a resposta pronta? Não é relevante. Olhei nos manuais de direito e ele me deu a resposta pronta? Não é relevante. Procurei bastante e não achei uma resposta satisfatória, uma resposta que me atenda? É relevante. Se eu não achei essa resposta que me atenda, então cabe a mim tentar dar essa resposta, e isso é o critério da relevância. Novidade é um critério que não se confunde com originalidade. Quando a gente está escrevendo uma tese, que é o produto do doutorado, a tese precisa de originalidade e algo único. O que significa ser original? Não necessariamente é uma coisa que nunca ninguém pensou. Pode ser uma forma de olhar o problema ou uma forma de unir problemas que as pessoas ainda não pensaram, tá? Um artigo jurídico, não. A novidade é só não ter 5.000 artigos falando a mesma coisa. A novidade é não ter a resposta no manual, não ter a resposta no Google, não ter a resposta na lei, tá? Então, se você está fazendo um artigo com um problema que a resposta para o problema está num artigo de lei, ele não é um problema, não é novidade, não é relevante e também não tem nenhum dos outros critérios. A execuibilidade vai dar tempo de escrever? É possível, nesse tempo que você se colocou aí escrever, dentro da sua rotina, ele é execuível? Muitas vezes a gente vai ter prazos para mandar os artigos, para escrever os textos, e aí a gente tem que ver. Esse é um problema grande demais para eu fazer nesse tempo ou dá para fazer? E também a oportunidade. É oportuno eu falar disso nesse momento? Eu vivi isso na minha dissertação. Eu comecei o mestrado da UFMG escrevendo sobre a terceirização. Só que aí, em uma conversa com a minha orientadora, a gente viu que não era oportuno falar o que eu queria tratar naquele momento. Por quê? Porque o projeto de lei, da lei da terceirização, estava quase sendo aprovado. Então, eu ia tentar resolver um problema que possivelmente ia se alterar com uma legislação nova. Então, não era oportuno. Vamos voltar então para o que é mesmo esse problema, tá? Tem vários tipos de problema. Pode ser um problema acadêmico, que normalmente a gente chama de estudo descritivo. O que eu vou fazer no problema acadêmico? Eu vou informar, explicar, predizer. Então, unir algumas informações para explicar melhor. Tem muito artigo bom assim? Tem sim. Artigo que junta questões de várias leis para informar. Olha, o conjunto legal sobre esse tema é esse aqui. Você achou que estava aqui só no CPC? Não, tem impactos nessa lei, na outra lei. Então, estou informando, explicando ou predizendo algo que pode acontecer. Mas esse problema também pode ser um problema de informação, que é quando a gente faz uma coleta de dados. Então, dados sobre estrutura, condutas, fenômenos, não é algo que a gente faz com tanta força no direito, mas ainda faz. Principalmente nos projetos de extensão, a gente vai ver alguma coleta de dados, uma pesquisa empírica, tá? Ele pode ser também um problema de ação. E aí, o que é esse campo de ação, né? Eu tenho que encontrar experiências que foram felizes, ou seja, que tiveram êxito, e aí eu vou analisar essas experiências. Então, apliquei uma forma de resolução consensual de conflitos lá na vila não sei o quê. E aí deu super certo. Agora eu vou escrever um artigo resolvendo esse problema. Qual é o problema? Um problema de ação. Na hora que eu fui aplicar, deu isso, isso e isso. Será que eu posso aplicar em outras coisas? Esse é um problema de ação. Mas também pode ser um problema de investigação pura. O que é a investigação pura? É eu ver a aplicabilidade de um conhecimento científico ou observar o conhecimento em si. São aqueles artigos mais teóricos, filosóficos, que vão pensar na estrutura da lei, na vontade do legislador, o que foi, o que ele quis, como é que é isso mesmo, vamos olhar os elementos normativos aqui do tipo. Então, esses são espécies de problemas de investigação pura. Eu sugiro que você comece pelo problema acadêmico. Então, fazer um estudo descritivo ali, de juntar um pouco de bibliografia e chegar numa mini conclusão. Mas o estudo de investigação pura também é um estudo que a gente faz muito e dá muito certo.